Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que ele deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém, Senhor? Essa é a tua santa palavra. É uma palavra de instrução para os nossos corações, Senhor. Fala individualmente com cada um aqui e com aqueles que estão ouvindo online, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu li aqui na versão NVT, nova versão transformadora. Vai meu conselho a cada um, né? Temos hoje tantas possibilidades de versões da Bíblia, né? Eu sempre falo, baixa aí o My Bible, acho que é essa a pronúncia, né, Léo? My Bible. E ali são vários módulos, você pode ter todas as versões possíveis para estar comparando um texto com o outro, para a glória de Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele era um observador bem atento. Ele tinha os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar ricas lições e lições espirituais para a sua vida e também para a igreja. Ele gostava, e isso vemos constantemente, ele gostava de usar em seus escritos, né, imagens relacionadas aos esportes. Ele usava imagens, ilustrações relacionadas ao campo de batalha, né, a construção civil, a agricultura. Efésios 6, você vê que ele está preso e ele olha ali um soldado, ele descreve a armadura de um soldado, todo o equipamento de um soldado e faz aplicações pertinentes para a vida cristã. E no texto acima, né, ele usa a imagem dos Jogos Olímpicos gregos como ilustração para a vida cristã. E eu acho isso lindo, né? Ele estava dentro da cultura daquele povo. Ele vê os jogos, ele não demoniza, usa para o benefício do Evangelho, traz lições práticas para nós. E esses jogos surgiram na Grécia, segundo historiadores, no ano 776, na cidade de Olímpia. Já os jogos istmicos, né, eles eram realizados em Corinto, e era a respeito desses jogos que Paulo fala no texto que lemos. Segundo consta, a cada 2 anos vinham atletas de todas as partes da Grécia para competir. De todas as partes vinham para fazer os seus campeonatos. E nesses jogos, os atletas eles eram submetidos a uma disciplina rigorosa. Não era fácil ganhar. Geralmente, 10 meses antes das competições, eles se privavam dos prazeres mais comuns. Eles se conservavam tanto na mente como no corpo, com foco num só objetivo. Eles queriam alcançar o alvo, eles queriam ganhar o prêmio. Eles não queriam nadar e morrer na praia, como diz o ditado. Ou seja, eles tinham aí uma alimentação apropriada, treinavam bastante, se esforçavam ao máximo, se privavam de muitos prazeres, descansavam tempo suficiente para repor as forças, e depois de todo esse preparo, eles iam para as competições, né? Irmãos, a vida cristã é semelhante também a uma maratona. Se você já entregou a vida para Jesus, está nessa corrida, não tem como fugir. E para chegar até o fim, é preciso, não tem como negar, muito esforço, disciplina, dedicação e, acima de tudo, dependência de Deus. O atleta grego, em seu esforço exaustivo para ganhar a coroa corruptível, é uma importante ilustração bíblica para estimular as pessoas em sua jornada para o céu. E nós estamos nessa jornada. Isso porque o atleta só tem olhos para a coroa. E no texto que lemos no início, né, Paulo usa aí a figura de um atleta
para nos ensinar algumas lições. E a primeira lição é que todo atleta, ele precisa de disciplina para conquistar o prêmio. É o que está no versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Uma outra versão diz: e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Na ACF é mais objetivo e diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Agora, na Bíblia Viva, esse versículo já abre um pouco o leque. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Queridos, seja em qual modalidade for, sem treino, sem abnegação e sem disciplina, não há possibilidades de vitória. Estou falando a nível de esporte. Isso porque um atleta indisciplinado jamais será um vencedor. Indisciplinado, né? Me faz lembrar de uma frase de Usain Bolt, não sei se é essa a pronúncia, que disse ter treinado 4 anos para correr apenas 9,58 segundos e se tornar até os dias de hoje o homem mais rápido do mundo. E ele concluiu dizendo: tem gente que não vê resultado em 2 meses e desiste. Ele treinou 4 anos para correr 9,58 segundos e é o atleta mais veloz do mundo. Portanto, um atleta mal treinado não pode ganhar a corrida e muito menos a luta. Irmãos, a vida cristã é uma verdadeira corrida. Não uma corrida de 100 metros ou 400 metros, mas uma corrida para toda a vida, até a morte. Você está nessa corrida. Eu estou nessa corrida. E nessa corrida precisamos nos abster de muitas coisas para não ficarmos pelo meio do caminho. Muitas coisas. Nessa corrida precisamos dizer não a muitos banquetes, se é que desejamos ir até o fim da linha, até a linha de chegada. Precisamos exercer domínio próprio em todas as coisas, para não sermos desclassificados. Como diz a Bíblia Viva, né? Na linguagem mais prática, para vencer a competição, precisamos renunciar a muitas coisas que possam nos impedir de fazer o melhor que podemos. Por exemplo, quando alguém oferece a um atleta algum alimento que seja prejudicial à sua saúde, ele diz claramente na lata que não. Ele resiste àquilo porque o propósito dele é vencer. Ele abre mão de muitos alimentos deliciosos, mas perigosos, para se manter em forma, né? Portanto, ter disciplina significa abrir mão do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente melhor. Absolutamente melhor. Amados, se desejarmos servir ao Senhor e obter a sua recompensa e aprovação, precisamos pagar um preço para isso. Resumindo, um atleta indisciplinado, ele é desclassificado e se torna inapto para a luta ou para a corrida. Irmãos, são muitas as coisas pelas quais precisamos nos privar e dizer não, se é que queremos ir até o fim. Quando o diabo, a carne ou o mundo chegar até nós com algumas guloseimas de pecado, precisamos dizer não. Precisamos dizer não, rejeitar. Ele ofereceu esse banquete a Jesus. Lembra? Quando Jesus estava no início da corrida, com fome, lá no deserto. Não sei se você lembra. Jesus estava lá, né, e foi tentado fortemente, com várias propostas. Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se és filho de Deus, se jogue do pináculo do templo e os anjos vão se segurar. Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então, diz a palavra lá em Mateus 4, Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo.
Irmãos, Jesus estava no início aqui da corrida, por assim dizer. Ele estava correndo em direção à cruz para morrer a nossa morte e derrotar o diabo. Jesus estava correndo para a cruz para morrer em nosso lugar, e derramar seu precioso sangue para nos resgatar de uma maneira vã de viver, como diz 1 Pedro. Porém, logo no início dessa corrida, no seu ministério terreno de início, no nascedouro, o diabo procurou de todas as formas pará-lo. Mas Jesus venceu a cada tentação com o quê? Com está escrito. Está escrito. Ou seja, Jesus usou a palavra de Deus para derrotar o diabo e prosseguir na corrida. Da mesma forma, quando o diabo vier com seu banquete satânico de imoralidade, de perversão, de pornografia, de ganância, fama, etc., precisamos repreendê-lo como está escrito e continuar a corrida em nome de Jesus. Quando a nossa carne, que é um outro inimigo, cruel, desejar a inveja, a fofoca, a ira, a ingratidão, o orgulho, a soberba, a falta de perdão ou outro pecado qualquer, precisamos dizer não, repreendê-lo como está escrito e continuar nessa corrida. Quando o mundo apresentar para nós um banquete regado a dinheiro fácil, sucesso imediato, fama a qualquer custo ou outra guloseima qualquer, precisamos dizer não e continuar nessa corrida até a glória. Irmãos, podemos e precisamos evitar decididamente tudo que pode nos atrapalhar nessa corrida em direção à linha de chegada. Para isso, precisamos de disciplina todos os dias. Precisamos orar, é necessário. Precisamos jejuar, precisamos meditar na palavra. Precisamos. À medida que o tempo vai chegando ao fim, Jesus está às portas, continuar congregando. Precisamos, é uma necessidade. Tudo isso faz parte, o quê? Das disciplinas espirituais. São essas e outras disciplinas que nos mantêm e nos ajudam a prosseguir em frente até a linha de chegada. Vou ler mais uma vez o versículo 25. E todo atleta, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, exerce domínio próprio em todas as coisas. Se no mundo secular um atleta atual se domina em todas as coisas, quanto mais o cristão. Então Paulo está usando essa ilustração do mundo grego dos esportes e aplicando para nós. Irmão, se não formos disciplinados em nossa caminhada cristã, corremos o risco de ficarmos pelo caminho e não chegarmos até o fim. Paulo tinha essa preocupação, e eu acho que é saudável termos também. Ele se preocupava, Olha o que ele disse no versículo 26 e 27 aí. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo. Esmurro, mas aqui nessa versão diz: aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. Irmãos, Paulo tratava aí seu corpo com severidade. Para quê? Para não ser desqualificado. E essa palavra desqualificado no versículo 7 era um termo técnico de conhecimento geral dos que acompanhavam os jogos gregos. Todos conheciam o desqualificado. Significava desaprovar, desclassificar. Veja bem, nas competições gregas havia um juiz que anunciava as regras do jogo, anunciava o nome dos competidores, anunciava a cidade de onde cada um deles vinham, porém também anunciava o nome de qualquer participante que fosse desqualificado ou que tenha sido reprovado. Agora, será que ser desqualificado ou reprovado é o mesmo que perder a salvação? Pode ser, e eu creio que seja. Muitos comentaristas acham que Paulo aqui está se referindo à possibilidade de ser rejeitado em sua salvação pessoal no fim da corrida, de nadar e morrer na praia. Ele mesmo diz: para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. Irmãos,
Eu conheço muita gente que foi reprovada por Deus. Muitos que morreram sem Cristo. Muitos e muitos que deixaram de correr a maratona em direção ao céu. E outros que trilharam o caminho em direção ao inferno. Pessoas que tinham muitos sonhos, muitos planos na obra de Deus, mas que com o tempo abandonaram tudo, meteram o pé na jaca, se afundaram no pecado. Pessoas que deixaram de seguir Jesus e passaram a servir ao mundo, à carne e ao diabo. Pessoas que desistiram de congregar, desistiram de orar, desistiram de ler a Bíblia, de pregar a palavra, enfim, desistiram da corrida. Desistiram. Por que desistiram? Porque eram livres para desistir. Livres. A grande verdade é que na corrida cristã, muitos não terminam bem. Muitos, talvez uma grande maioria, fica pelo caminho. Isso me faz lembrar, eu já citei essa ilustração, do que aconteceu em meados do século XX, na América do Norte, com dois jovens evangelistas muito talentosos. Dois evangelistas talentosos. Eles começaram a corrida do ministério juntos. Tinham quase a mesma idade. Um era Billy Graham, o maior evangelista do século XX. O outro jovem era Charles Templeton, muito usado por Deus nos idos de 1950, mas hoje totalmente desconhecido de todos. Ninguém sabe quem foi ele. Junto com Billy Graham, Templeton fundou o Ministério Jovens por Cristo. Eles eram muito amigos e começaram a pregar juntos, tanto nos Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Suécia. Eles tinham um programa de televisão semanal que abrangia todos os Estados Unidos. Todos os Estados Unidos. Eles eram plantadores de igrejas. Os dois realizavam reuniões com milhares e milhares de jovens. Olha que ministério. Charles Templeton chegou a pregar para multidões de 20 a 30 mil pessoas. Detalhe, Templeton superava Billy Graham em muitas áreas. Ele era melhor do que Billy Graham em quase tudo. Em quase tudo. Ele era o pregador mais talentoso da época. Ele era o mais inteligente, o mais eloquente, o mais cativante, o mais bonito. Tudo de melhor. Em 1946, Templeton recebeu até o prêmio de evangelista mais usado por Deus daquela época. Porém, quando Templeton estava no auge de seu ministério, anunciou que era ateu. Na verdade, ele primeiro anunciou que era um agnóstico, mas depois entrou para o ateísmo. Ele desistiu da corrida. Ou seja, ele afirmou que não tinha mais certeza se Deus existia ou não. Daí em diante ele passou a rejeitar a Bíblia como a eterna palavra de Deus. Passou a rejeitar Jesus como Filho de Deus. Rejeitou o nascimento virginal do Senhor. Rejeitou também os milagres da Bíblia. Ou seja, ele apostatou da fé. Desviou-se de Jesus. Sabe por que isso aconteceu? Porque é o mesmo motivo que leva muitos a se desviarem. Ele começou a ler alguns livros de ateus famosos, como Voltaire, David Huxley e outros livros venenosos. E muitos se desviam hoje ainda, às vezes não lendo o livro, mas vendo alguns vídeos pelo YouTube de alguns ateus, e a pessoa acaba ingerindo veneno. Se ela não tiver aí muita direção do Espírito Santo, ela acaba sendo seduzida por argumentos fortíssimos. E esses livros azedaram o coração de Templeton, encheram sua cabeça de dúvida, envenenaram sua alma e o afastaram de Jesus. Ele abandonou a fé, queridos, e passou a negar tudo aquilo que pregava e passou a praticar tudo aquilo que ele condenava. Apostasia. Em 1957 ele voltou para o Canadá e entrou numa escuridão eterna e numa profunda apostasia. Em 1999 ele apareceu novamente no cenário mundial e escreveu um livro de memórias a respeito da sua vida, cujo título era Adeus, Adeus. Nesse livro, Templeton listou as razões do porquê ele negou o cristianismo e se tornou ateu. E essas são as razões que muitos também abandonam Jesus e se tornam ateus. Dentre as razões, ele
não cria mais no amor de Deus. Não cria mais no amor de Deus. Para ele, o mal era incompatível com um Deus de amor. Ele raciocinava dizendo: como um Deus de amor permitiu a carnificina que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Olha os raciocínios. Meu irmão, não entra por esse raciocínio, não. Se você entrar, você vai se tornar ateu também. Como um Deus de amor permite uma criança inocente morrer de leucemia? Como um Deus de amor deixa um ônibus escolar cair numa ribanceira, matando todas as crianças? E uma das cenas que mais marcaram a vida desse evangelista, antes de abandonar a fé, foi a de uma mãe negra no interior da África, com um filho morto nos braços, olhando para o alto e pedindo socorro a Deus. Foi tipo assim, a gota d'água para ele desistir de tudo. Essas e outras perguntas sem respostas para ele o levaram ao ateísmo. Em 2001, Charles Templeton estava num leito de hospital morrendo como ateu e em descrença total. Segundo as pessoas que estavam aí ao seu redor, ele disse o seguinte antes de morrer, tipo assim, as suas últimas palavras: eu tenho saudades de Jesus, eu tenho saudades de Jesus, eu tenho saudade de Jesus, e morreu sem Jesus. Esse então é um dos muitos que começaram a corrida em direção à linha de chegada, mas que pararam, desistiram, recuaram, voltaram atrás. Ele não perseverou em seguir ao Senhor. E a Bíblia, de uma ponta a outra, nos adverte quanto a isso. Não basta começar bem, é preciso terminar bem até o fim, custe o que custar, venha o que vier, seja doença, seja a morte de um filho, seja morte de um parente, seja uma decepção, seja o que vier. Eu vou continuar com Jesus, eu vou continuar com Cristo. O que está em jogo é minha salvação, é a minha eternidade. Um outro detalhe ainda em relação ao atleta: ele precisa ter diante de si o alvo. Ele não pode ficar olhando para trás ou para os lados, jogando beijinhos para a torcida, para a plateia. Você não vai ver nunca um atleta assim. O que faz isso, perde, né? Fica desclassificado. Ele precisa mirar o alvo e correr em direção do alvo. Ele não pode depender do aplauso do público e muito menos de se intimidar com as vaias, porque pode acontecer. Ele precisa fixar-se objetivamente no alvo e avançar com determinação até o fim. É exatamente assim que precisamos correr na vida cristã. O nosso alvo, queridos, é Cristo, amém? Nosso alvo é Cristo. Não temos que ficar olhando para trás, para as derrotas e fracassos do passado. Não temos que olhar para os lados, para aqueles que ficam pelo caminho, que desistem da caminhada. Temos sim que orar e interceder por os que ficam para trás, sim, mas não desistir como eles desistiram. Os nossos olhos têm que estar no alvo que é Jesus, o nosso único, suficiente e eterno Senhor e Salvador. Se é que queremos ir até o fim. Hebreus 12, versículo 1 e 12 é interessante, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, que o Senhor nos ajude a ir até o fim, e não pararmos no meio do caminho. A segunda verdade do nosso texto, queridos, é que nas competições gregas, somente um atleta ganhava o prêmio, mas na vida cristã, todos podem conquistar a coroa da vida. Lá só tinha um ganhador. Na vida cristã, todos podem ganhar, se forem até o fim. Na vida cristã, o vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar, mas é aquele que não desiste de correr. Vou ler de novo, versículo 24. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
corram de tal modo que alcanceis o prêmio. Paulo aqui, ele não está sugerindo que de todos os crentes que fazem essa corrida, somente um vai ganhar o prêmio. Não, queridos, é claro que não. Paulo exorta os coríntios a levarem sua vida espiritual de maneira séria. Esse é o conselho, a considerá-la como uma competição em que precisavam esforçar-se até o limite. Vida cristã não é uma colônia de férias, e muito menos um parque de diversões, como cada um de nós bem sabemos. Os desafios são enormes, a batalha é grande, as tentações são gigantes, as vozes que gritam em nossos ouvidos dizendo para parar são altas. Fica em casa, não leia a Bíblia, né? Para que orar? Deus não está te ouvindo. Para que ler a Bíblia? Apocalipse, tanta simbologia, tanta coisa, não estou entendendo nada. Desiste, para. Meu irmão, se eu fosse parar porque eu não entendo algumas coisas, eu tinha parado há muito tempo. Vocês pensam que eu entendo tudo? Não entendo tudo, não. Apocalipse, então tem coisas ali que eu leio, amém, glória a Deus, está na tua palavra, mas não quero nem entrar em muito detalhe. Vou ficar com aquilo que é proveitoso, com aquilo que vai me falar direto ao meu coração. Há muita simbologia, e há quem gaste milhares de horas tentando decifrar as simbologias. Então, precisamos atentar para o fato de que se outros conseguiram, nós também conseguiremos. Amém, queridos? Amém. Se outros chegaram até o fim da corrida, nós também conseguiremos com a ajuda do Espírito Santo. Se o Billy Graham foi até o fim da caminhada, com 99 anos morreu, conseguiu combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, nós também podemos conseguir. Se outros foram fiéis até a morte, nós podemos também ser fiéis até a morte. Se outros venceram seus pecados de estimação, nós também podemos vencer, para a glória de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, na caminhada cristã, o vitorioso não é aquele que chega em primeiro lugar, mas é aquele que não desiste. A fronteira entre o fracasso e o sucesso chama-se perseverança. Certa feita, um homem estava competindo na corrida de São Silvestre. Eu gostava de assistir essas corridas. Antigamente era meia-noite, né? 11 horas da noite, acho que era na virada do ano. Agora não sei se é mais de dia, não lembro. Mas esse homem estava competindo. Porém, ele teve um derrame uns anos atrás que deixou ele com muitas sequelas. Ele tinha um dos lados paralisados. Mesmo assim, estava na corrida. A boca dele estava torta, mas estava correndo. A mão estava torta, mas estava correndo. A perna estava torta, mas estava correndo. Seu pé estava também torto, mas com dificuldade estava correndo. Resumindo, ele era um homenzinho torto. Todo torto, mas correndo. Com toda dificuldade, correndo. Um repórter, ao ver a cena, se aproximou dele e perguntou: "Você corre todo ano?" E ele respondeu: "Eu corro todo ano, sim." O repórter perguntou mais uma vez: "Por que você corre?" E ele respondeu: "Eu corro porque eu gosto de correr." O repórter insistiu na pergunta: "Por que você corre se todo ano termina em último lugar? Para que correr? Você nunca vence." Ele parou, pensou e respondeu: "Em último? Só chega em último lugar quem tem duas pernas boas e para de correr. Eu estou torto, mas continuo correndo e vou até o fim. Eu estou sofrendo, mas não vou desistir. Eu estou com dor, mas o meu alvo é a linha de chegada." Aí ele se virou para o repórter mais uma vez e disse: "Dá licença, eu vou terminar a corrida." E foi todo tortinho para chegar. Não sei se levou 2 dias para chegar, mas chegou até o fim. Meu amado, não desista dessa corrida. Não pare no meio do caminho. Não faça como a mulher de Ló, que correu em direção ao monte, né, como foi ordenado pelos anjos, mas parou no meio do caminho. Lembram? Olhou para trás, virou uma estátua de sal, morte instantânea. Então, não seja um desistente. Insista, prossiga e avance. Hebreus 10, 38 e 39, o Senhor diz: "O meu justo viverá da fé." Não é pelo que você vê, é da fé. "Se recuar, a minha alma não se agradará dele.
Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Portanto, continue correndo, continue orando por sua família, continue jejuando e se consagrando a Deus, continue meditando diariamente na santa palavra de Deus. Ao terminar agora a leitura, em Malaquias e Apocalipse, comece novamente, janeiro, insista em conhecer a palavra de Deus, insista, não desiste, continue pregando a palavra a tempo e fora de tempo, continue congregando, continue contribuindo, continue intercedendo e ajudando seu pastor, continue. Sabe por que devemos continuar? Porque lá no céu, quem vai receber a coroa não é aquele que chega em primeiro lugar, mas sim aqueles que não desistem de correr. Glória a Deus. A terceira e última verdade, para concluir, rápido, né? É que nos jogos gregos, os atletas corriam para ganhar uma coroa de louros. Nós, porém, corremos para conquistarmos a coroa da vida. Eles corriam para ganhar um pedaço de mato, uma plantinha. Nós corremos para ganhar a coroa da vida. O que está em jogo é nossa salvação eterna. Versículo 25, parte B. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, murcha. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amados, nos jogos gregos, somente um corredor ganhava a coroa de louros, ou até uma coroa de salsa. Mas todo cristão pode vencer e receber uma coroa incorruptível diante do tribunal de Cristo. Irmãos, precisamos ter o mesmo tipo de esforço que um atleta exibe para ganhar uma coroa de louros. Eles pagam um preço altíssimo, com horas e mais horas de treino. Eles se dedicam ao máximo de suas forças para ganhar um prêmio terreno, um prêmio passageiro, transitório, e dá vergonha, muitas vezes, da própria comparação, o preço que eles pagam, em comparação com a nossa inércia. Nós, por outro lado, corremos em direção a uma coroa de glória nos céus, uma coroa incorruptível, é o prêmio por uma corrida vitoriosa. A imortalidade e a vida eterna estão em jogo. O que nos espera é uma eternidade com Jesus na glória. Nosso prêmio será eterno e não passageiro. Portanto, se um atleta treina e corre a exaustão para receber uma medalha perecível, quanto mais nós deveríamos exercitar a disciplina para recebermos uma coroa incorruptível. Portanto, amados, precisamos sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas. Precisamos sacrificar prazeres imediatos por alegrias eternas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Persevere, continue, insista, não olhe para trás. O que te espera no final não é uma coroa de louros, ou de salsa, ou um pedaço de mato, mas é a vida eterna em Cristo Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém.